Boa tarde, fazendo um breve comentário sobre as questões de vocês, né? Primeira questão é essa aqui. Tem um poema, inclusive essa aqui já tinha uma dica enorme, porque tá sublinhado aqui a palavra que não existe na língua portuguesa, e o Word já dá essa dica pra gente corrigir a palavra, né? Então aí já era super dica para quem já usou o Word, né? Sabe que o Word pede para corrigir uma palavra que ele acha que não existe. Item correto, item é, porque girassolou, a palavra que não existe, derivado do neologismo girassolar, né? Que seria um verbo, né? Já que girassolou está flexionado como se eu estivesse conjugando a terceira pessoa. Segunda questão, nós temos aqui, pessoal, cadê a pergunta? Nós temos aqui. Ah, meu Deus. Assinale a alternativa cujas palavras são todas formadas por justa posição. Pessoal, aqui também estava muito fácil. Isso aqui só me lembrei do Levi. Ó, tragicômico, que é trágico, aqui pernilongo, de cara. Vocês já tinham visto esse exemplo no livro de vocês. Embora também tinha no livro de vocês, em boa hora, né? Isso aqui é aglutinação. Aguardente, aglutinação. Pernalta, aglutinação. Todos esses exemplos já tinham no livro de vocês. Esse aqui é o único item, né, a única opção que não tem a, a aglutinação, né, que é a justaposição. Aqui, pessoal, outra questão, que é o processo de transposição de uma palavra de uma classe gramatical para outra é conhecido pela derivação imprópria. Então, assim, eu vou resumir um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo, certo? Nesse texto, tem a palavra mortos bem aqui, ok? Que inclusive era a opção correta, né? Os seus mortos na vala comum. Mortos, pessoal, ele é um adjetivo ou uma forma nominal do verbo morrer, né? Morto, tá? Então, a opção correta deveria ser a letra B, tá aqui, ok? Vocês vão vendo que vocês acertaram, que vocês erraram. Antialérgico e anticlássico. Isso aqui eu lembro que eu falei para vocês. A diferença entre o anti com i e o anti com e. Anti com i é de contrário, o anti com e é de antes, né? Que veio antes. E aqui a opção correta era a letra D. Um prefixo que indica contrariedade, porque o primeiro foi antes, né? E o outro significa anterioridade. É o que eu acabei de falar, né? Anterioridade. Mesma coisa. Alguma coisa que veio antes, certo? Essa aqui também estava muito fácil, certo? A forma verbal eu coloquei até, inclusive, nem tinha na questão, mas eu coloquei ela completa aqui. Mas aqui seria ela pelos elementos mórficos, né? E nós temos aqui algumas opções. Eu vou logo dar a opção correta, que seria... Ai, Jesus, peraí. Que seria a letra D, porque aqui ele diz que indica um número e pessoa, certo? A quarta aqui, né? Constituindo a desinência número pessoal. E sim, número pessoal. Ela diz o número que está no plural e a pessoa que seria nós, certo? Vou ver só rapidamente aqui os itens, né? O item 1 e 2 e 3 formam o tema. Aqui não, gente, porque o 3 é vá, né? O tema só seria esses dois. Segmento 1, a ideia divisível, não. Encontre, é o R. Não divide mais, ele já é o radical. Isso aqui já era a resposta. Segmento 3 e 4 indicam modo e tempo. Não, tá? Formando a desinência modo temporal. Não, modo temporal só esse aqui. Ok? Tô tentando nem colocar a mão na frente, que esqueci. Que é pra não desfocar muito, vocês conseguirem pelo menos enxergar as letras. Aqui uma outra questão, certo? Elementos mórficos que não apresentam valor significativo, sendo utilizados apenas para evitar dissonância na união de dois elementos. São chamados vogais de ligação. Aqui estava cobrando as vogais de ligação. E aqui nós temos a opção correta, deixa eu baixar aqui para a gente achar ela. Gasômetro, né? Gás mais metro, seria o Ozinho aí. Paulada, o pau mais o sufixo ada. O L seria a vogal de ligação. Assim como ele pediu, né? Vogal de ligação e consoante de ligação, ok? Vamos passando. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não. Pessoal, aqui é competência leitora, já seria a parte de interpretação textual, né? De vocês.
E vou passando aqui. Aqui é o que ele quer? Peraí. Acho que eu passei demais. A partir da leitura do texto, podemos inferir que uma língua é... Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Isso aqui, gente, vocês já leram o texto, né? Então, não vou ler tudo de um por um, ok? Vou dar mais os gabaritos. Teve gente que ficou com dúvida. A língua padrão, por exemplo, embora seja entre muitas variedades de um idioma, é sempre mais prestigiosa, né? Porque a língua padrão, gente, é a língua que foi estudada e foi decidido que iam ser essas regras. Então, logicamente, que ela tem um prestígio maior dentro dos outros tipos de linguagem, tá? Porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico. Do valor normativo decorre a função coercitiva sobre as outras variedades, como que se torna uma ponderável força contrária à variação. É o que ele está dizendo o quê? Que a norma, né, que seria a gramática, ela acaba, às vezes, além de ser um dos tipos, mas ela acaba puxando sempre para ela, né? Acaba que ela sempre tem um prestígio maior, porque ela é tida como a linguagem ideal. Então, queira ou não, certo? A língua padrão, que seria a gramática, as normas gramaticais, é o que mais tem um valor, né, dentro do restante. Aqui nós temos a resposta, o conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social. Sim, se você começar a falar de maneira errada em qualquer lugar, provavelmente, né, qualquer lugar que eu falo na sociedade, provavelmente você não vai ser bem visto da mesma maneira que uma pessoa que tem um cuidado com a língua, certo? A linguagem verbal empregada na imagem apresentada exemplifica a variação linguística. Aí nós temos aqui, vocês já estavam conhecendo a variação linguística, né? Isso aqui é a parte da interpretação textual 1, se eu não me engano, certo? A terapia teve um efeito idiosincrático, com prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Pessoal, isso aqui é justamente... Ai, meu pai... Esse bicho só aparecendo, eu tô apertando. Ah, é porque eu tô apertando bem em cima da figurinha. A linguagem profissional, né? É a linguagem técnica que é chamada, ou linguagem como é que chamam? Não é classe social, não. Classe social já é outra coisa. É a questão mesmo de específica, né? A linguagem específica, certo? De um grupo menor. Linguagem mais técnica. Ok? Letra C seria a resposta. Analisando a tirinha. Aí tem o rapazinho com gelinho, joga um gelo e tal, aí mexe. Meu chá gelado é um fiasco. Vamos lá. Aqui ele pergunta o quê? Ele só lê a tirinha, né? Analisando a tirinha. Aí diz, infere-se ou pressupõe-se não sei o quê. Vamos direto para a resposta, porque eu tô um pouco apressada pela questão do tamanho do vídeo. Aceita-se que a experiência partiu de uma ideia lógica, né? Lógico por quê? Porque se é chá gelado, então ele quis colocar um gelo para fazer o chá. Bem básica essa aqui, gente. Não era para ter errado essa aqui. O cordelista por ele mesmo. Aqui também tem uma literatura bem... Poemazinho para ler. É uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia tematicamente histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos para afirmar certas crenças e ações destacadas na sociedade. Isso aqui é a afirmação até aí. A respeito do uso das formas variantes da linguagem no Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é. Então, ele quer o verso dentro do poema, aqui tem vários versos, e vocês teriam que dar qual o verso que, traduziria, né, uma região. No caso, seria, ó, que minha mãe comprava, não traduz nada, levando minhas panelas, certo? Seria nas cacimbas onde passava, ok? Região, né? Isso aqui você não encontra nas grandes cidades, tá certo, minha gente? Acabou a provinha, pronto. Então, era isso. Vocês só vejam, né, o que foi que vocês erraram, o que vocês acertaram, tá certo? Era mais um videozinho mesmo de exposição da prova, das questões.